Para começar este novo tema, nós vamos entrar em uma parte muito interessante da eletrostática, o estudo do potencial elétrico. Ao longo desse tema, vamos relacionar a física com fenômenos da natureza e do cotidiano, como os raios, os campos elétricos, os para-raios e os capacitores. Mas nesta primeira aula, o nosso foco será a energia potencial elétrica. A ideia central é entender que cargas elétricas podem armazenar energia de acordo com a posição em que se encontram. Antes de entrar diretamente na explicação física, vale observar como os raios sempre despertaram fascínio e respeito nas diferentes culturas. É nesse contexto que aparece Xangô, apresentado como o orixá do trovão, dos raios e da justiça no panteão iorubá. Ele é representado com um machado de 2 lâminas e associado a fenômenos elétricos naturais, assim como Zeus na mitologia grega. Além disso, o texto destaca que, no candomblé e na umbanda, Xangô simboliza a força e a energia das descargas elétricas. Essa abertura mostra que, muito antes da explicação científica, os seres humanos já tentavam compreender esses fenômenos impressionantes da natureza. A partir dessa introdução, surgem 3 perguntas importantes. A primeira nos faz pensar na proteção contra raios e nos convida a lembrar se conhecemos algum dispositivo capaz de oferecer essa proteção. A segunda chama a atenção para o machado de Xangô e pergunta por que o raio o atinge. A terceira nos leva diretamente ao conteúdo da aula. Será que o conhecimento sobre potencial elétrico pode ajudar na proteção contra raios? Essas perguntas funcionam como ponto de partida para o raciocínio que será construído ao longo do tema. Agora podemos chegar ao conceito principal da aula. Assim como a energia potencial gravitacional está associada à posição de um corpo, a energia potencial elétrica é a energia armazenada em razão da localização de cargas em um campo elétrico. Em outras palavras, quando uma carga está colocada em determinada posição sob a influência elétrica de outra carga, existe energia associada a essa configuração. Então, a ideia mais importante aqui é a seguinte: a energia potencial elétrica depende da posição relativa das cargas em um campo elétrico. Com essa ideia em mente, chegamos à expressão matemática da energia potencial elétrica. Essa expressão pode ser lida assim: energia potencial elétrica é igual à constante eletrostática do meio, multiplicada pela carga maiúscula, Q, multiplicada pela carga minúscula Q, e dividida pela distância d. A letra K representa a constante eletrostática do meio. As letras Q maiúscula e Q minúscula representam as cargas envolvidas, medidas em Coulomb. A letra D representa a distância entre as cargas, medida em metro. E a unidade da energia potencial elétrica é o joule. Com isso, podemos perceber que essa energia depende do valor das cargas, do meio em que elas estão, e também da distância entre elas. Agora podemos chegar ao conceito principal da aula. Assim como a energia potencial gravitacional está associada à posição de um corpo, a energia potencial elétrica é a energia armazenada em razão da localização de cargas em um campo elétrico. Em outras palavras, quando uma carga está colocada em determinada posição sob a influência elétrica de outra carga, existe energia associada a essa configuração. Então, a ideia mais importante aqui é a seguinte: a energia potencial elétrica depende da posição relativa das cargas em um campo elétrico. Com essa ideia em mente, chegamos à expressão matemática da energia potencial elétrica, e a unidade da energia potencial elétrica é o joule. Com isso, podemos perceber que essa energia depende do valor das cargas, do meio em que elas estão e também da distância entre elas. Essa mesma lógica pode ser ampliada para um sistema com várias cargas. Quando o sistema tem 3 cargas, a energia potencial elétrica total é a soma das energias associadas a cada par. Isso significa somar a interação entre a primeira e a segunda carga.
depois a interação entre a primeira e a terceira carga, e por fim a interação entre a segunda e a terceira carga. A mensagem central é muito importante. Em um sistema com múltiplas cargas, a energia total não vem de uma única interação isolada. Ela surge da soma de todas as interações entre os pares de cargas do sistema. Na descrição do vídeo, você também encontra uma enquete rápida sobre esse conteúdo. Na aula de hoje, nós entendemos que a energia potencial elétrica está associada à posição das cargas em um campo elétrico. Vimos como essa grandeza depende do valor das cargas, da distância entre elas e do meio. E também percebemos que, em sistemas com várias cargas, a energia total é a soma das interações entre os pares. Esse é um conteúdo importante e que aparece com frequência em questões do Exame Nacional do Ensino Médio e também dos vestibulares. Na próxima aula, nós vamos continuar avançando nesse tema para estudar o potencial elétrico e a diferença de potencial. Se esta aula te ajudou, curta o vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal Professor Canário. E se o botão Hype aparecer para você, aproveite para dar esse apoio extra ao canal.